Olha, o mês de junho, está começando hoje, né? É marcado pela campanha Junho Violeta, que tem por objetivo alertar sobre os perigos da ceratocone, doença que afeta a estrutura da córnea. É a camada fina e transparente que recobre toda a frente do globo ocular. Quem vai trazer todos os detalhes agora das ações preventivas é o oftalmologista Alain Luz, com quem vamos conversar neste momento aqui no Jornal do Estado. Doutor Alain, muito boa noite para o senhor, um prazer tê-lo aqui no Jornal do Estado. Inicialmente, que todo mundo quer saber, porque é um nome que pouca gente sabe, né? O que é ceratocone? Boa noite, Ivan. Boa noite, telespectadores da TV Atalaia. Bem, ceratocone, ela vem da palavra grega, né, cerato, que é córnea, e cone, porque a córnea fica em formato de um cone. Então, há uma formação, uma deformação, e a córnea perde o formato original dela, tá? E dessa forma, você tem uma perda da acuidade visual, realmente você tem perda de visão quando a córnea muda seu formato. Doutor Alain, a ceratocone ataca principalmente o jovem, né? E precisa de tratamento logo imediato, transplante de córnea. E só que a fila triplicou, não é, aqui em nosso estado, porque a pessoa que, por exemplo, a pessoa que agora, nesse momento, que testa positivo na Covid-19 não pode doar, né? Então nós temos, me parece, 350 pessoas na fila. É verdade isso? É mais ou menos isso o número de pessoas que estão na fila de transplante, e ceratocone é uma das principais causas de transplante no nosso país e no mundo, né? Realmente o ceratocone, se não for tratado da forma cedo, não se for tratado precocemente, realmente você vai acabar numa fila de transplante. Doutor Alain, quais são os principais sintomas dessa doença? Veja só, os principais sintomas é a perda gradual da visão, e quando você vai ao seu médico, você vai tendo sempre um aumento do grau, um aumento do astigmatismo, um aumento da miopia. Então não dá nem um ano e o grau já aumentou. Você volta, menos de um ano e o grau aumentou novamente. Então esses são os principais sintomas. E qual o tratamento adequado, doutor Alain? Veja só, uma coisa importantíssima que você precisa levar em consideração, e é o foco da campanha do Junho Violeta, o ceratocone é uma doença que pode ser causada pelo ato de coçar os olhos, o ato indiscriminado de coçar. Então, é aquela criança que começa com 5, 7 anos, começa a coçar os olhos, ninguém dá atenção, e ele está adolescente com 12 anos e coça. Quando ele está com 15, 16, ele está com ceratocone. Então, o ato de coçar os olhos causa a doença. E quem já tem a doença, se continuar coçando, a doença agrava mais ainda. Então, o foco principal da campanha é evitar que as pessoas cocem os olhos, porque o coçar dos olhos é que causa o problema, né? Agora, se a pessoa já está com ceratocone, você precisa fazer um exame bem avaliado. Hoje a oftalmologia de Sergipe é uma oftalmologia avançada, não deixa nada a dever em relação a estado nenhum do Nordeste, que tem exames de ponta que conseguem dar o diagnóstico precoce. Nós temos exames de tomografia da córnea, onde se consegue o diagnóstico precoce. E com o diagnóstico precoce, você consegue reverter o quadro. Agora, se você não tem o diagnóstico mais cedo, não tem o diagnóstico precoce, você acaba indo para a fila de transplante. E como você mesmo falou, hoje a fila de transplante está enorme, porque com a pandemia, com o Covid, você não tem doação. As pessoas, mesmo se a família quiser doar, muitas vezes, você com teste positivo, você não tem doação. Então a fila só aumenta e as pessoas não estão saindo da fila, só estão entrando. Então é um problema, e ceratocone é uma das principais causas de transplante. Então, se a gente conseguir o diagnóstico cedo, você evita esse problema. Então começou a coçar os olhos e ir logo para o oftalmologista, né, doutor Alain? Com certeza. E a conscientização da família, né? A família tem que estar vendo a criança ou adolescente coçar os olhos e não pode coçar. Tem que tratar a alergia, tratar a causa dessa coceira. Que muitas vezes é uma coisa nervosa, é um tique nervoso, é um problema que a pessoa coça o olho várias vezes durante o dia, né? Isso pode causar a doença. Isso precisa ser consciente, as pessoas têm que estar conscientes disso. E o transplante é a cura, né, doutor? Tem que ter transplante. O transplante, ele consegue, é o resultado final, né? O último estágio de tratamento.
Hoje a nossa equipe, no Hospital de Olhos, realmente é a equipe que mais faz transplantes, mas eu costumo dizer às pessoas assim, quanto mais eu faço transplante, menos eu quero fazer. Porque se eu conseguir tratar precocemente, eu evito o transplante. O transplante é uma cirurgia grande, uma cirurgia que dá ponto no olho, uma cirurgia que tem risco de rejeição. Então, tem um sucesso muito grande o transplante. Mas se a gente puder evitar, é a melhor situação. E aí começa lá em casa, começa lá na família, né? Começa em casa. Quando você deixa ou informa, você está consciente de que não pode coçar os olhos. E aí você vai conseguir quebrar esse ciclo todo que pode levar ao transplante. Doutor Alan, como é que está no momento o cenário de transplante de córnea aqui em nosso estado? Então, como eu havia sinalizado, né, você mesmo citou de forma muito importante, hoje nós temos poucas doações, né? O nosso estado sempre teve poucas doações, é necessário que sempre estamos criando campanhas para que tenhamos mais doações, mas no cenário da pandemia, nossa fila de transplante está praticamente parada, né? A gente só tem feito casos de urgência, porque a fila sai muito pouco, porque as pessoas, quando tem uma doação e a família quer doar, e é feita a doação, mas para ser concluído o processo, você tem que fazer testes sorológicos em quem doou a córnea, né? E mesmo sendo feita a doação, se um daqueles testes apontar o teste de Covid positivo, nós não podemos operar, não podemos transplantar. Então, quase não está tendo transplante, porque o dado de positivo para a Covid é muito alto. Então, você não consegue transplantar. Tá bom, eu conversei aqui com o doutor Alan Luz, ele é oftalmologista, sobre o ceratocone. Ceratocone, que é uma doença que afeta a estrutura da córnea. Doutor Alan, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito importante. Uma boa noite para o senhor e um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, com os telespectadores e alertando sobre esse problema, essa doença, que é o ceratocone, que muitas vezes a gente conhece muito sobre glaucoma, como catarata, que afeta pessoas já na terceira idade. O ceratocone não, afeta pessoas jovens. Por isso que é tão importante essa conscientização, porque se você perder a visão jovem, você acarreta uma perda de qualidade de vida e consequências para toda a vida. O remédio começou a coçar os olhos, oftalmologista. Tá bom, doutor Alan? Muito obrigado, um grande abraço para o senhor, viu?